Então, a gente vai disputar as massas, se a gente tiver coragem de ir até as massas, fazer política para as massas, tratar dos problemas mais sentidos para a massa e falar abertamente que a solução desses problemas passa pela mudança do sistema como um todo, né? A esquerda tem muito medo em falar em revolução, tem muito medo em falar em tomar o poder, e a direita fala com a maior naturalidade, né? A gente viu agora aí a direita falando em derrubar governo, em acabar com o sistema, conseguiu um monte de gente apoiando eles, e não necessariamente fascistas, gente frustrada, gente que não suporta mais viver como vive, né? As condições que o Lenin colocava para uma situação revolucionária, né? Os de cima já não podem e os de baixo já não querem, né? Os de cima já não podem, já não se aguentam mais no poder sem uma profunda instabilidade, e os de baixo já não querem, já não suportam, já não aguentam mais a situação que eles vivem. E muita gente já não suporta mais. É falsa a polarização que diz que ou as pessoas são do PT ou são do Bolsonaro. Já faz algumas eleições que o não voto tem ganho boa parte das eleições municipais, eleições estaduais, em que o número de pessoas que não votou em ninguém foi maior do que os que votaram no candidato ganhador. Mesmo nas eleições presidenciais, com toda a polarização dos bolsonaristas sendo antipetistas, dos petistas sendo anti-bolsonaristas, ainda assim 1/3 das pessoas se recusou a fazer parte disso e não votou em ninguém. Então tem milhões de pessoas descontentes e que nem todas são base social do PT. Entre os que apoiam o Bolsonaro, tem muita gente de direita convicta, mas tem muito trabalhador frustrado com o que foram os anos do PT, que não concorda com a direita, que não é a favor de matar comunista, que não não acha que mulher que mulher merece ganhar menos salário que homem, que não ideologicamente ganha para a direita, mas que se transformaram em base eleitoral, não política, base eleitoral do bolsonarismo, por causa da frustração do PT. Se a gente fizer um discurso coerente, que parta das necessidades da população, do salário, do emprego, dos direitos trabalhistas, do transporte, do acesso à saúde, e conseguir fazer isso desde a base, não só nós temos 1/3, né, são 40 milhões de pessoas que já têm a predisposição, digamos assim, de rejeitar o bolsonarismo e rejeitar o petismo, que podem nos ouvir, como boa parte da base do PT, que não é fanática do PT, que está apoiando o PT simplesmente porque de maneira legítima não aceita um governo como o do Bolsonaro, e também tem gente entre as hostes eleitorais, não políticas, do bolsonarismo, que também são formados por trabalhadores que poderiam ser ganhos para um outro projeto político. Agora, esse projeto político precisa, primeiro, estar na base, né? Tem muita organização da esquerda que a vida deles é ganhar liberação sindical, né? O liberado sindical que usa o mandato para conversar com outros liberados sindicais e ficar fazendo disputa na superestrutura. Então, a última coisa que boa parte dessa militância que a gente tem hoje, inclusive nos nossos círculos, a última coisa que boa parte dessa militância faz é ir para a base, é ir para a rua, realmente, para ação direta. Então, a primeira coisa é isso, é ir para ação direta e para a rua. A segunda, tem uma política clara, e essa política clara precisa necessariamente se opor ao PT. Nós não vamos construir uma alternativa ao PT se nós formos vistos como satélites do PT, como gente que está na órbita do PT, que até critica o PT de vez em quando, mas que diante do conflito do PT contra outro partido de direita, corre desesperadamente para abraçar o PT. Não, nós não vamos apoiar o PT contra o bolsonarismo, nem vamos apoiar o bolsonarismo contra o PT. Nós identificamos que são ambas alternativas burguesas. Se as pessoas virem que tem gente que realmente é independente, que defende uma outra posição política, nós achamos que isso, combinado com a ação direta, com a luta de classe, isso é possível que se vá construindo uma possibilidade, né, de um setor minoritário, nem que seja no primeiro momento, mas um setor minoritário de massas, vir para uma organização independente, classista e socialista. As massas são empurradas para isso, por mais que a imprensa queira convencer as pessoas a serem adeptos da burguesia, neoliberais, por mais que os próprios partidos de esquerda façam um discurso cada vez mais à direita, a vida das pessoas empurra elas para a esquerda, a vida das pessoas empurra elas a queimar pneu,
a trancar a rua, a protestar, a se indignar com as coisas, porque a tendência do capitalismo é da pauperização cada vez maior de setores mais amplos da população, né, da retirada de direitos. Então, é com essas pessoas quem tem que dialogar e com elas quem tem que se preocupar, com os que cada vez têm menos e que não são burros, não são pessoas para quem o socialismo é inalcançável, inatingível. A esquerda, às vezes, tem essa mania pedante de achar que o povo não pode ouvir o que a gente defende porque não estão preparados, né? Então, a gente fala em marxismo entre nós, mas ninguém fala em revolução, ninguém fala em socialismo perto do trabalhador, porque o trabalhador ele não é capaz de entender isso. Ele é capaz de entender, sim, desde que, obviamente, isso não seja uma coisa jogada sobre ele de uma maneira escolástica, né? De uma maneira arrogante, pedante, mas ligando isso aos problemas da vida da pessoa. Isso é o marxismo, né? O marxismo é essencialmente isso, é pegar as contradições do capitalismo, os efeitos terríveis que o capitalismo provoca na vida das pessoas e demonstrar que só tem uma solução possível para aquilo, que é acabar com esse sistema, que é construir outro sistema, que é um sistema feito pelos próprios trabalhadores, feito pela maioria. Qual é a pessoa que não é capaz de entender isso? E qual é a pessoa que, em tese, não concorda com isso? Né? Então, essa, digamos assim, a esperança e a tarefa nossa, né? Nos colar com a massa, porque a massa é quem vai dar a resposta. Não somos nós, em nome da massa, é a própria massa. O nosso papel é de insuflar, de agitar e de mobilizar essa massa, mas são eles mesmos quem vão nos dar as respostas e as saídas.